Conversamos há pouco, né, Zé, sobre a mudança de data da sabatina do presidente Bolsonaro, justamente por causa do debate de ontem que tivemos. Isso foi lido ou houve interpretações de que seria uma mudança de estratégia por parte da campanha de reeleição do presidente, de que ele pretenderia evitar entrevistas, evitar sabatinas. Não é nada disso, né, Zé? Eu testemunhei, inclusive, a conversa sobre isso. Veja bem, não se pode submeter a um candidato, qualquer deles, né, não só o presidente Jair Bolsonaro, mas também os assessores do ex-presidente Lula, não devem admitir uma agenda tão extenuante assim. E ao presidente Jair Bolsonaro a carga é muito maior, porque além de candidato, ele é presidente da República, tem que bater ponto em Brasília e desempenhar a função de presidente. E a lei eleitoral é muito rígida, né? É preciso separar uma coisa da outra. Quando ele viaja como presidente, por exemplo, é o partido que tem que pagar tudo, inclusive diárias dos seguranças, deslocamento do avião e tudo mais. E o presidente já vem de uma série de debates, né? Debates importantes, inclusive aqui no Pânico, que deu uma audiência muito boa. E ele sairia, cálculo aí, de meia-noite da TV, até que ele se desestressasse, dormisse, seria 2 horas para acordar no outro dia, né? E por isso mesmo achei muito bom que fosse adiado, que ele vem no outro momento aqui, né? Como vieram os outros candidatos, né? Nós participamos do debate com a Simone Tebet, com Ciro Gomes, e Lula se recusou a vir. E ele não cancelou, mas virá numa outra oportunidade. Compreensível a decisão, né, Ana? Compreensível, viagem, agenda. Agora, alguns veículos de imprensa e muitos jornalistas replicaram essa notícia de que o presidente Bolsonaro, né, não viria à sabatina da Jovem Pan. E, inclusive, o nosso Bernardinho, nosso editor, foi ao Twitter, o Cleiton Binha, e disse não é verdade, foi apenas adiado para uma outra data. E a própria Vera Magalhães colocou ali no Twitter dela que o presidente Bolsonaro estaria fugindo, o que não é verdade. E aqui, como ela não corrige, aqui talvez a gente precise fazer uma correção que ainda estamos averiguando, mas o vídeo que eu mencionei agora, que a âncora do debate estaria falando sobre a Vera Magalhães, ainda não se sabe se ela estava falando da Vera Magalhães ou da Simone Tebet. Então, a gente precisa aguardar. Mas fato é que alguém disse para a âncora, uma das âncoras do debate de ontem, que eu fiz exatamente para provocar, para ele mostrar quem ele é. Tchau. De fato, eu também havia lido essa notícia referente a Simone Tebet, né? A Simone Tebet disse que numa das intervenções dela, ela sabia qual seria a reação do presidente Jair Bolsonaro. E claro que ele poderia, perfeitamente plausível, criticar, né, a pergunta ou reclamar da pergunta, mas o problema é o contexto, né? As expressões que ele usou de cunho pessoal, né? Aquela coisa assim, exatamente dessa forma, como ele falou, né? Ele falou, eu não podia esperar outra coisa de você, eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Aí o resto seria plausível, acho que até aí é absolutamente inadequado a reação do presidente e acabou prejudicando a imagem dele nesse debate. O que ele diz a seguir, sim, poderia ser dito sem nenhum prejuízo, que ele disse, você não pode tomar partido num debate como esse. E aí cabe aí a quem estava escutando avaliar se realmente foi o que aconteceu ou não. Mas eu acho que o que aconteceu foi até aquele ponto, né? Antes dessa frase. Realmente algo inadequado para um candidato dizer e, obviamente, claramente, acabou voltando-se contra ele. Todos os outros candidatos exploraram isso ao longo do resto do debate. Em relação ao debate em si, me parece que ficou muito claro como é ruim para o Brasil essa polarização extremada, né, entre dois candidatos, os dois com um perfil populista. A gente vê isso, por exemplo, nas falas que o presidente fez para criticar corretamente a postura do ex-presidente Lula de minimizar ou relativizar as ditaduras da América Latina. E aí ele acaba colocando no bojo ali uma crítica, uma referência ao presidente do Chile, ao novo presidente do Chile,
Gabriel Boric, que é de esquerda, mas o Chile está longe de ser uma ditadura, pelo contrário. E ele diz que o Gabriel Boric botava fogo em metrôs e tal. Isso na boca de um presidente, mesmo estando em campanha, acaba sendo uma irresponsabilidade para alguém que é responsável por conduzir a política externa brasileira. Porque o resultado disso é que agora tem uma crise diplomática com o Chile, né? Então, a ponto do embaixador brasileiro estar sendo chamado lá para dar explicações, completamente desnecessário, vindo do chefe de governo brasileiro. Então, isso demonstra a que ponto se chega quando se tem uma situação como essa, uma polarização tão grande que se acaba colocando acima dos interesses da política externa brasileira essa necessidade de fazer essa polarização ideológica. Diga, Augusto. Olha, você está falando sobre a sabatina. Isso. Bolsonaro, é evidente que é uma medida tomada para você evitar a exaustão. O Bolsonaro está viajando num ritmo intensíssimo. Há muito tempo eu não via um candidato fazer tantas viagens. Ele resolve se pode adiar ou não. Ele já veio aqui há pouco tempo no Pânico. Foi uma forma de fazer uma sabatina também. Ele virá, o resto é conversa fiada, né? Fica inventando moda. Aí quando há poucas horas ele mostrou que enfrenta qualquer adversidade, né?